Espiral era a promessa de que Jogos Mortais manteria vivo o legado de Jigsaw. Só que o filme... Gente, é catastrófico. Nossa, é muito tenso. Eu tive que fazer uma análise, uma crítica muito objetiva, porque sim, você precisa poupar o seu tempo, porque depois não dá pra desver, tá bom? Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque, tipo assim, depois você vê Espiral e a culpa não foi minha. Eu vim aqui te avisar que é assim, ó. Tenebroso. No vídeo de hoje vamos falar sobre o catastrófico Espiral. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou o Cal Oliveira, o seu nerdoterapeuta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Espiral. E eu acho que agora eu odeio o Chris. Porque o Chris Rock, que é protagonista, filho do Samuel L. Jackson no filme, faz um trabalho vergonhoso que destrói a carreira. Eu acho grave, coitado. Inclusive, hoje eu considero ele um forte candidato ao Framboesa de Ouro como o pior ator do ano pelo seu papel em Espiral. Mas antes de eu te explicar o que foi tão catastrófico, clica aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e assine as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos sessões todos os dias para deixar você cada vez mais nerd e te prevenir de todo filme catastrófico que tá surgindo por aí. Eu assisto, porque depois eu mesmo venho aqui já contar pra muita gente, pra gente poder não gastar o tempo da nossa vida à toa. Porque, gente, não. Espiral, não. Então clica aqui que eu vou te avisar sobre isso e muito mais. Quando o filme começa, você já percebe que é outra nuance completamente diferente do que nós estamos habituados. A trilha sonora, o figurino e a abordagem já tecem uma coisa completamente diferente dos Jogos Mortais. Primeira cena, de fato, é a cena que eu vim aqui uma vez contar pra vocês, que haviam soltado 7 minutos e a primeira morte. Aquilo lá é o que eles fazem como Jogos Mortais. Então, se você tiver assistido Mortal Kombat, vou tecer um paralelo também com Mortal Kombat. Espiral comete exatamente o mesmo erro. Ele começa apresentando pra gente Jogos Mortais, uma coisa clara que a gente já tem, clássica, tradicionalíssima, assim, que tem uma estrutura a ser seguida, e eles abandonam isso completamente quando chega o personagem do Chris Rock, que é absurdamente estereotipado e a atuação dele é muito exagerada, não cabe no papel que tá. Então eu comecei a perceber que talvez o Chris Rock seja um bom comediante, mas ele não seja um bom ator em tudo que ele acha que ele é. Já tem um tempo da minha vida que eu tenho estudado um pouco mais sobre os sotaques norte-americanos para entender melhor como eles se encaixam em determinados tipos de papéis. O Chris Rock nos mostra uma atuação expansiva e ele tem um sotaque sulista muito carregado. Eu que sou brasileiro, consegui ouvir o sotaque e a nuance carregada do sul dos Estados Unidos. E para mim que tem um pouco de conhecimento sobre os sotaques dos Estados Unidos, conseguir identificar algo desse tipo é grave. Quer dizer que tá muito estereotipado, tá muito carregado. Eu entendo a vivência dele, eu entendo a proposta do filme, mas ela não se enquadra como Jogos Mortais. E principalmente esses dois primeiros elementos, que é essa atuação expansiva e esse sotaque carregado, faz ele ter dificuldade de construir o personagem dele. E não só ele tem dificuldade de construir o personagem dele, como o filme tenta tanto, o filme tenta, você vê o filme tentando desenvolver os personagens, só que essa tentativa come tempo de cena, que é algo importante pra gente, e acaba se perdendo do universo das armadilhas. Em um primeiro plano, Jogos Mortais são armadilhas. Depois a gente vai para as outras nuances do filme. A base, o cerne, são as armadilhas do Jigsaw. Então assim, a gente quer ver armadilha. Se você vai ver Jogos Mortais, você espera ver armadilhas e pessoas morrendo. Nos primeiros 30 minutos, só a cena dos 7 minutos que já havia sido liberada, ela é a única morte dos primeiros 30 minutos. Então, quer dizer, o filme tem 1h30. A gente, ali nos primeiros 30 minutos, tem uma morte. Isso é grave. Em toda a franquia Jogos Mortais, a gente conseguiu ver nuances diferentes dessa estrutura que eu tô falando pra vocês. Sobre a armadilha e, em segundo plano, o desenvolvimento dos personagens. Em Jogos Mortais 1, a primeira coisa que impacta a gente é a estrutura muito criativa das armadilhas, que tem sempre uma mirabolância e uma lógica muito clara que faz a gente ser cúmplice do vilão Jigsaw através daquela estrutura, tipo assim, ele tá dentro do jogo dele. É como se eu construísse uma armadilha, que é um jogo que coloca outro jogo e vai tecendo camadas do jogo. A gente vê isso em Jogos Mortais 1. No 2, eles levam isso pra outra camada, que é colocar o povo dentro do jogo numa situação de jogo em relação com o outro. Quando a gente tem o pessoal na casa, e aí tem cenas maravilhosas, é exímio. E aí com o decorrer do que a franquia vai evoluindo, a gente vê camadas de jogo sendo decupadas. Porque uma coisa que Jogos Mortais explora bem são as camadas de sensibilidade do corpo, onde são os pontos de morte, onde são os pontos de dor, onde são os pontos de várias coisas diferentes que a gente vai vendo ao longo da franquia. Mas isso é completamente abandonado em Espiral. E Espiral é um assassino que copia o Jigsaw.
Então, tipo assim, não é o Jigsaw, não é uma pessoa que foi treinada por ele, e não é alguém que ele escolheu. Então, eu acho que já escolher isso já perde um pouco a lógica da proposta do trabalho do Jigsaw. Além de, em 1/3 do filme, a gente ver uma única armadilha, o Samuel L. Jackson tá lá sem motivo nenhum. O personagem dele não contribui pra narrativa, não contribui pra um desfecho cênico, ele contribui pra um desfecho do finalzinho ali do filme, que também não tem tanta relevância, porque a construção do personagem também é bamba. O filme mostra outra dificuldade clássica, que é a dificuldade de construir um ápice. O momento em que a armadilha é apresentada pra gente, o ápice que ela é construída, como a morte se desenvolve, ela não fica clara durante o filme, ela é picotada demais, em vários momentos corta a apresentação da armadilha para ir fazer outra coisa que não contribui para a narrativa e se perde o que estava sendo contado e tenta contar de novo, só que você não entende. Eu não entendi as armadilhas. Então é grave, tipo assim, eu não tava entendendo a história, eu também não tava entendendo as armadilhas. Eu falei, gente, como eu que assisti todos os Jogos Mortais, eu fiz uma maratona de Jogos Mortais pra vir ver Espiral, e aí eu não tô entendendo. Eu falei, é grave. Jogos Mortais dá um nó mental na gente, mas não do modo de falso explicativo. Porque depois eu voltei em cada cena pra compreender as armadilhas, e é fraco. É fraco, é pouco elaborado. Depois da primeira hora de filme, ele dá uma melhorada. E aí ele começa a apresentar pra gente um jogo de mortes e um jogo de cenas de horror um pouco mais elaborada. Pouco mais elaborada, mas não é tão interessante também como eram os anteriores. E eu acho que eles pecam nessa construção das mortes e do ápice, porque Jogos Mortais fica claro que a mecânica de como se desenvolve o jogo é o mais interessante. Em Espiral, eles tentam fazer um show, e aí eles tentam demais e não acertam. Porque eles tentam relacionar a morte a fazer uma morte super elaborada, não sei o quê. E às vezes os Jogos Mortais é muito simples. A chave tá ali, tira ela e abre o negócio. É só isso. Só que aí, tipo, como tá dentro de uma pessoa que é outra... Então tece camadas de possibilidades dentro do jogo que é diferente. Ali dentro do Espiral, as mortes ali tentam ser muito mirabolantes, muito show business e não vende, não chega. É sofrido. E aí agora, pra você que tem a intenção ainda assim de ver esse filme catastrófico, eu já vou te avisar que tem um spoiler agora. Então se você não gosta de spoiler, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e assine as notificações, porque agora vai rolar um spoiler pesadona. A melhor parte do filme é quando os dois são capturados e você quer que os dois morram, porque o filme é tão ruim e tão sofrido, o filme tenta trazer discussões que não cabem, o filme tenta se aprofundar em questões que foram mal apresentadas. Então, assim, no fim das contas fica tudo muito sofrido e com 1h10 de filme você vê o Chris Rock e Samuel L. Jackson preso, você só quer que eles morram. E aí o filme sobe, porque a sua intenção é querer que eles morram, porque eles estão tão ruins, e dói, porque, tipo assim, é o Samuel L. Jackson e o Chris Rock, pessoas que a gente ama, sabe? Eu não vim aqui, tipo, nossa, vou destruir eles, não, eu fiquei tipo, nossa, mano, não, sua carreira, ou tudo que você fez com Todo Mundo Odeia o Chris, tudo que você fez como comediante, tudo que você apresentou na vida pode ser descartado, tipo assim, depois da pandemia eles viraram ator cagado. Então, tipo assim, é grave o que aconteceu, você torce pra eles morrerem. Tem uma pequena piadinha muito sem graça, que é uma referência ao Jogos Mortais 1, aquela cena clássica que o cara corta o próprio pé. Só que a gente tem uma piada feito disso, e não é legal fazer piada de um legado que a gente tá lá pra se respeitar. E aí no decorrer do filme você percebe que ele te revelou coisas antes da hora, e aí você percebe que de fato é ruim porque, tipo assim, não conseguiu te fazer querer saber quem era o vilão. Você sabia quem era o vilão o tempo todo. Foi a primeira pessoa que você pensou. Uma crítica que eu faço a todas as armadilhas é que a lógica do escape, de sair da armadilha, fica pouco clara, pouco explorada, e o Jigsaw, ele sempre apresenta claramente a oportunidade da pessoa se redimir dos seus crimes. Então, tipo assim, ela tem como sair da armadilha. No filme eu não entendia como que sai de jeito nenhum, eu tive que ver 10 vezes o negócio pra entender como que uma pessoa sai de uma armadilha. E é grave, porque a maioria das vezes eu conseguia não perceber. Eu falava, não, o cara não quer que ele saia, de jeito nenhum. E o Jigsaw não, você vê. Tipo assim, tem como sair, você quer? Saiba. A vingança do vilão faz todo sentido no final. Ali mostra que fatos que foram apresentados pra gente no decorrer do filme são relevantes, são importantes, mas que foram apresentados de maneira errada. Porque, tipo assim, não consegue construir um ápice dentro do seu coração e você sente que tá desrespeitando o legado de Jigsaw. Eu acho que o filme é uma catástrofe, e aí eu acho muito mais fácil você assistir esse vídeo e nunca mais tocar no assunto, e a gente respeitar, tipo assim, vamos fingir que isso não aconteceu em respeito à carreira do Samuel L. Jackson e do Chris Rock. Porque, tipo assim, pelo amor de Deus, se alguém vê aquilo, eu jamais trabalharia com eles. Eu falar, vocês é ruim,
6 é muito ruim. Só que a gente sabe que não são. A gente sabe que o filme, de modo geral, teve alguma coisa muito grave na sua construção. E ele parece um outro Mortal Kombat. Ele tenta pegar um legado e repaginar ele e caga nele. Faz um reboca, passa no cabelo. Sabe quando uma criança fica no chiqueirinho, ela vai lá e faz cocô? Pois é. Ela fez cocô, passou no cabelo, comeu, pintou as paredes. Ela fez várias coisas, rolou tanto no Mortal Kombat quanto no Espiral. Mas se você quer receber esse tipo de aviso e outras análises profundas sobre filmes, séries e tudo que rola aí no universo pop, clica aqui, se inscreve no canal, deixa um like e assina as notificações. Aqui no Nerdoterapia a gente tem sessão todo dia para deixar você mais nerd. Eu sou o Cabo Oliver, este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Você sabia o que é o mais zoado? Porque Jogos Mortais foi um curta-metragem do James Wan, que inclusive foi produtor do Mortal Kombat agora, né? Só que, tipo assim, ele tinha muito pouco dinheiro pra construir as coisas, então ele ia dentro de cenários, a ação, de modo geral, que ele propunha, tava no mesmo lugar ali que Death Note, é uma ação mais psicológica e de envolvimento com as camadas do jogo. E eles tentam levar o filme pra uma coisa de um desenvolvimento rápido. É tipo você vê o L correndo no filme Death Note da Netflix. É a mesma gravidade. Então, tipo assim, eles tiram do terror psicológico pra levar pra um terror de ação e tira desse primeiro plano, que é as armadilhas, pro primeiro plano ser o rolê do policial procurando as armadilhas e não as armadilhas em si. E aí o filme fica tipo assim, sofrido! E ele tinha muito mais verba do que o James Wan teve pra fazer o curta-metragem dele e os Jogos Mortais 1. Eu vou lá. Beijocas.